Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, a mais um vídeo. Hoje, como eu falei para vocês, é uma série de vídeos aí que eu tô contando sobre a maternidade. O primeiro vídeo foi sobre parto, vou deixar um card aqui para vocês assistirem depois, caso não tenham assistido ainda. E agora nós vamos falar sobre os 3 primeiros meses do Vitor, que foram os mais difíceis. Então, assim, o primeiro, principalmente, o primeiro mês, os primeiros 30 dias foram, assim, difíceis mesmo. Acho que foi o mais difícil da minha vida inteira, foi esse. Então, gente, quem tá grávida, se você conhece pessoas que já tiveram um bebê, que tá com o nenê recém-nascido, manda esse vídeo porque acho que pode ser legal. A pessoa ouvir também, contar um pouco da experiência para ela se sentir um pouco melhor, porque, como eu falei para vocês no outro vídeo, estar em contato, né, ouvir outras histórias foi muito bom para mim, foi acolhedor, eu me senti melhor, eu gostava de ouvir, e isso me acalmava um pouco. Porque eu via que tava todo mundo no mesmo barco, passando pelas mesmas coisas, porque quando a gente tá com os hormônios à flor da pele, parece que tudo fica muito grande, fica muito aumentado, e a gente acha que só acontece com a gente aquelas coisas, e não é possível, eu fui amaldiçoada, a gente fica achando um monte de coisa, né? Então, é, vou contar pra vocês então como é que foi aí. O primeiro mês do Vitor foi, assim, muito difícil, muito mesmo. Como eu falei pra vocês, ele foi um bebê pequeno, né? Ele nasceu pequenininho, magro, né? Então, era uma coisa que, conforme o tempo foi passando, a gente estava se preocupando. Por quê? Por quê? Não só pelo fato dele ter nascido pequeno, estava tudo certo, mas aí veio o problema da amamentação. Então, para ele ganhar peso, para ele crescer, ele precisava mamar, certo? E eu queria muito, eu estava disposta, 100% aberta a amamentar. Eu tinha tempo, eu tinha disponibilidade, tinha vontade, e, e eu não queria entrar com a fórmula, né? Eu queria o máximo, e principalmente, gente, porque eu estava sob efeito de hormônios. Então, a Thaís ficou doida. Gente, o primeiro mês foi assim, louco, foi louco. Então, assim, a amamentação foi a coisa mais difícil. Foi mais difícil que o parto, mas 1000 vezes. O parto doeu. Esqueci de contar até pra vocês, né? O Vitor nasceu na banheira, super fofo, toda aquela coisa que a gente tinha imaginado, idealizado, deu certo. Aí vem a amamentação que você fala assim, ok, amamentar é fácil, né? Tem a teta aqui, mama. Não, não é assim, não, não é assim, não. Aí, como o Vitor era magro, pequeno, um pouquinho pequenininho, mas tinha algumas questões, algumas disfunções orais que a gente teve que ter ajuda de outros profissionais. Então, teve a ajuda da consultora de amamentação, que foi a enfermeira do parto, que ela tem 10 anos de experiência, gente, 10 anos amamentando, porque ela tem 3 filhos, e eles foram nascendo, né, conforme de uns 3, 4 anos de diferença, amamentou bastante tempo, então ela tem muito conhecimento. Então, foi Deus na terra para mim, essa mulher. Tayane, beijo para você. E aí, teve ela, que ajudou a gente, teve a pediatra, e teve principalmente a fono e a osteopata, porque ele nasceu com tensão e nasceu com fraqueza. Então, ele tinha que aprender a fazer um movimento, tinha que ter a língua tem que ter um movimento específico. Então, tinha que fazer um uzinho, uma canoinha com a língua, para ele aprender a sugar, né? Então, doía muito, doía, tipo, demais. Eu falei, gente, não vou dar conta. E era assim, começava a chegar a noite, gente. E eu não sei por que que a noite ela fica muito terrível. Acho que é porque a gente já tá cansado do dia, né? E um recém-nascido demanda muito. Você já tá cansado. E aí você não dorme. E aí já tem todas essas dificuldades, todas as preocupações. Será que ele tá mamando? Será que ele mamou o suficiente? Ah, mas será que isso? Será que aquilo? Então, vem muita pergunta na cabeça. Você é meio doidinho assim, meio extremamente preocupado como eu, você entra numa noia. E eu chorava, cada dia assim, dia sim, dia não, dia sim, dia não. De medo, de preocupação. E, tipo, à noite eu tinha, né, pesadelo, e aí eu tinha alucinações, assim, eu via o meu marido na cama, olha as coisas, gente. Alucinação mesmo, tipo, eu olhava assim para ele e eu via a cara do Vitor gigante. E aí eu achava que eu tinha esquecido de botar o neném no berço ou no carrinho, e ele tava dormindo com a gente no quarto e eu tinha sufocado ele. Olha as noias. Tudo eu achava que eu tava matando o menino. Muito, gente, com muito medo. Eu achei de novo que eu já contei para vocês que eu tive crises de pânico há um tempo atrás, anos atrás, né? E eu acho que eu tava indo pro saco de novo. Graças a Deus eu tinha os torais que me segurou muito, muito as pontas para sobreviver essa parte. E é o que elas falaram, as médicas e tudo mais, né? Os primeiros 15 dias, 30 dias é sobrevivência, você só tem que sobreviver.
manter essa criança viva, respirando, comendo, né, mamando, fazendo o que for para manter ela viva. E a gente também. E aí eu me sentia, a sensação que eu tive é que eu estava numa prisão. Por quê? Ele dependia de mim e eu queria que ele mamasse, mas ele não mamava direito. E aí não sabia o que fazer. Será que ele mamou? Será que não mamou? Tá chorando? Será que tá dormindo? E não pega. Essa bendita dessa pega, gente. É uma loucura de fazer esse nenê pegar direito pra mamar. É muito difícil, senhor. E aí doía. E aí, como eu falei, ia chegando à noite, eu ia começando a ficar muito angustiado. Não sei, à noite parece que dá um trem aí, você acha que, sei lá, tá tudo muito quieto, muito parado, e ele vai precisar de você, e você quer dormir. Ai, gente, olha, eu me sentia presa naquela situação, angustiadíssima. E aí eu queria sair, eu queria dar uma volta, e não podia, e podia, não podia, Thaís vai, a gente fica aqui cuidando dele, não sei o quê, e a bendita fórmula da fórmula da fórmula. Sei que a gente usou nos primeiros alguns dias no começo, no primeiro mês, no segundo mês a gente usou ocasionalmente. Como eu falei para vocês, eu queria muito amamentar e o meu medo era dele mamar na mamadeira e depois ele não querer mais mamar. Até por conta dessas disfunções orais, possivelmente ele não ia querer mais mamar. E aí, então dá na colherzinha, dá na colher dosadora, dá no copinho. Gente, o menino não pegava. Não pegava, por quê? Ele era muito molinho ainda, né? E, como eu falei pra vocês, magrinho, não abria a boca direito. Olha, tive muito problema, muita dor. E não foi assim, de dar rachadura no peito, de sangrar. Não foi, era uma dor que, tipo, doía, e ele não conseguia mamar e tirando leite nos primeiros 3 meses, tira leite. Aí o menino começa a dormir bem. Aí, e agora? Precisa tirar leite, tira leite de madrugada, congela. Ai, gente, olha, foi um perrengue atrás do outro. Muita ida em fono. Foi muito importante a fono para ele nos 3 primeiros meses. Quando virou os 3 meses, a chave virou. O menino começou a mamar numa boa, super tranquilo. Aí a coisa começou a andar. Mas até aí, foi muito perrengue, muita ida né, na fono, na osteopata, fui em dentista. Por quê? O que que aconteceu? O Vitor, ele nasceu com a língua que ficou num meio termo ali, não se sabia ao certo, né? No hospital, hoje em dia, faz o teste da linguinha para ver se tem a língua presa ou não. E o grau do freio dele, acho que é isso, freio que fala, deu, tipo assim, ainda não precisa cortar. Então, se tivesse tendo um problema com a amamentação, tivesse tendo outros problemas, né? Aí ia ter que cortar. Fui no dentista achou que era necessário, mas aí o resto da equipe achava que não era necessário, porque ninguém é intervencionista. No fim, eu sei que deu 3 meses, estava quase para resolver se ia cortar ou não o freio da língua. Não precisou cortar. Não precisou cortar. E aí eu descobri, até quero trazer depois elas aqui que trabalham com isso especificamente, porque depois que eu passei por essa situação, que eu vi que muita gente acaba tendo que fazer várias vezes o cortezinho na língua desnecessariamente. Então a criança, você faz o corte, mas não chega no ponto certo. Aí a criança ainda continua com um problema, e se a criança tem esse tal desse freio, eu não sei se eu estou falando a palavra certa, freio, freno, não sei exatamente qual é a palavra, é, ela pode ter problema na fala, pode ter problema para mamar, ela pode ter problema para comer, ela pode ter problema para várias coisas. A língua está muito interligada com todo o resto do corpo também. Então, não era só o problema da amamentação, né? Então, era esse meu dilema. Será que no futuro ele vai ter problema? Né? Então, como ficou num limbo, não se tinha clareza se era realmente necessário ou não, a princípio não, mas como já estava dando ainda com 3 meses estava com problema para amamentar, a gente ficou suspeitando, né? Foi buscar mais informação, foi buscar mais ajuda para ver se era necessário ou não. No fim, não foi necessário. Então, esse primeiro mês, ele foi difícil por conta dessa amamentação difícil. E o ganho de peso, né? Então, assim, ele nunca foi um bebê gordo. Nunca foi de ganhar extremo peso, né? Então, esse foi um grande dilema para mim, porque a gente está acostumado com o bebê gordinho, super forte e etc, né? E ele nunca foi esse bebê gordo. Então, a maternidade, ela traz tantos desafios e a gente revê tantas coisas, né? Achando que, não, o bebê tem que ser gordo para ser saudável. O menino está se desenvolvendo,
tá crescendo, tá esperto, tá inteligente, tá passando por todos os marcos do desenvolvimento. Então, tudo isso é levado em consideração e é uma coisa, né? Lembra que eu falei no outro vídeo sobre a equipe do parto, né? Então, se você tá com bons profissionais atualizados, que não são intervencionistas, é lógico, se precisar, eles sabem o que tem que ser feito, mas às vezes a gente fica naquela coisa do passado, porque na época da minha avó, porque na época da minha mãe. Gente, 30 anos atrás era completamente diferente do que é hoje. 10 anos atrás já é diferente. Então, vem com conversa que tem filho já um pouquinho maior, de 10 anos, já muita coisa mudou. Então, as coisas atualizam, né? Então, assim, essa coisa de suplementar com a fórmula, se fosse necessário, eu ia fazer. Eu tinha na minha casa, né? Então, eu tentei o máximo que eu pude essa questão do leite materno, que eu acho muito importante, principalmente aí nos 6 primeiros meses, né? Então, foi uma coisa que eu me dediquei, sofri, perrenguei, superamos, né? Então, assim, cada um faz o que acha que é melhor. Não sou nada contra a fórmula, a gente deu em algumas ocasiões, mas deu certo, graças a Deus, eu consegui, a gente conseguiu junto superar essa fase. Então, ter profissional atualizado para ajudar nisso é extremamente importante para você não fazer coisas que não precisam ser feitas, né? Então, como o caso da língua. Se fosse algum outro profissional que fosse mais desatualizado, teria cortado a língua do menino. Talvez seria bom ou não, não se sabe, né? Então, como ficou num limbo, a gente nunca vai saber a verdade, mas deu certo por enquanto, deu tudo certo até agora. Então, beleza. E sobre também a fórmula também, né? Então, deu certo a gente não precisar suplementar com a fórmula. Então, esses foram os 3 primeiros meses. Aí o Vitor começou a dar risadinha, aí começou as interações um pouco mais, né, assim, e aí com 3 meses ele começou a dormir bem, como eu estava falando para vocês, né, então os 3 primeiros meses, mães de primeira viagem, os 3 primeiros meses são difíceis mesmo. Depois vem novos desafios. Eu falava assim, não é possível, gente, não é possível. Eu acho que vai ser difícil assim a vida toda. Parece que eu nunca vou sair desse lugar, dessa prisão que eu me sentia, né? De querer sair, não conseguia. Sofria muito, muito choro. Os primeiros 40 dias, né, do puerpério, Jesus amado, são terríveis, né? Tem os hormônios deixam tudo pior mesmo. Pode acreditar que é verdade. E então esses foram os 3 primeiros meses do Vitor. E no próximo capítulo tem mais novidades para vocês. A gente vai falar então sobre dos 4, né, do final dos 3 até os 4 dos 4 aos 6 meses mais ou menos. Vou contar para vocês um novo desafio que a gente teve, que foi a APLV, que é a alergia à proteína do leite da vaca. Se você não sabe, se você acha que intolerância à lactose e alergia à proteína do leite da vaca é a mesma coisa, não é. Vou contar para vocês depois, para vocês entenderem certinho. E como eu falei no outro vídeo, gente, eu fiz durante esses 9 meses aqui, não estive presente aqui na internet, mas eu fiz algumas coisas aí no offline, né? Então eu preparei um e-book para vocês com um workshop bônus para contar para vocês, então, vocês terem na mão de vocês como que os florais podem ajudar as crianças a terem uma vida mais feliz, uma vida mais harmônica, mais equilibrada, passando por todas as fases, né? São tantas fases que as crianças passam nesse primeiro ano, que é o mais desafiador. Eles estão aprendendo tanta coisa, né? Eles têm que aprender tudo: a mamar, a comer, a andar, a falar, tudo, engatinhar. Então, são muitas coisas. Então, eu fiz um e-book explicando sobre cada fase, né? Na verdade, falando sobre que floral usar em cada fase. Tá? Então, tá bem completinho lá para vocês. Então, quem quiser, tá um preço super razoável, acessível aqui, principalmente porque vem o workshop bônus gravado aí. Então, além do e-book, né, o livro digital, tem também o workshop gravado, tá? Então, acho que vocês vão gostar bastante. Então é isso, me conta aí como é que foi o começo da amamentação, se você amamentou, se você conseguiu amamentar, se você não conseguiu, se você era noiado igual eu. Eu tive amigas que nasceram, né, tiveram os bebês muito próximos do Vitor também, então a gente ficava trocando muita mensagem, passando pelos perrengues junto, então foi muito importante. Então, compartilha aqui se você passou também por isso, que outras mães também vão poder ler e vão poder ver que não estão sozinhas nesse barco da maternidade que transforma a gente, gente. Não tem como sair ileso depois da maternidade, você aprende tanta coisa, tanta quebra de crença, de você achar que as coisas têm que ser de um jeito e, na verdade, vem a criança e mostra que não era bem assim. Vamos nos adaptar, Thaís, vamos superar isso aqui já tá velho, já tá ultrapassado, vamos pensar diferente, vamos fazer de outra forma, vamos buscar informação. Então, é um... A gente
a gente com certeza sai melhor depois da maternidade. Pode ter certeza que se evolui muito. Tem uma amiga minha que tá grávida agora, ela falou assim pra mim: Nossa, eu tô agora que eu só choro na gravidez, e se fala um pouco alto comigo eu já choro, e eu não era assim, que não sei o quê. Será que depois que ele nascer, será que eu vou voltar a ser eu mesma? Aí eu falei assim pra ela: Não, você não vai voltar a ser você mesma nunca mais. A gente fica melhor, a gente evolui, com certeza. A gente fica muito melhor, vê as coisas de uma outra forma. Então conta aqui pra mim, tá bom? E no próximo vídeo, então, vou contar pra vocês sobre a bendita da PLV. Vamos lá? Beijo!